Não, agora foi. Agora foi. Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui em mais uma programação do TEI Online. Bru, seja bem-vinda. Obrigada, Jéssica. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Hoje a gente está com bastante gente aqui para falar um pouquinho sobre capitalismo e a pandemia. Estamos com o professor José Luiz, com a doutora Beatriz, com o Júnior, que também é José Luiz. Olha isso, que coincidência, quanta gente. Bom, hoje a live é feita pela Ecocultural, que é a gestora do TEIA Taipas. Mas antes de eu passar a palavra para eles, eu gostaria de deixar alguns recadinhos aqui. Então, para quem não conhece a ADESAMPA é a Agência São Paulo de Desenvolvimento, está ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do município de São Paulo, e é responsável pela formulação e implementação de muitas das políticas públicas de empreendedorismo da cidade. Por isso, se você tem interesse pelo tema, pode continuar aqui na página do Facebook da ADESAMPA, no site adesampa.com.br, que a ADESAMPA está disponibilizando diversos informativos e programações sobre o tema aí semanalmente. Bom, o TEIA é um dos programas da ADESAMPA, é um programa de coworkings públicos municipais, então nós temos 5 unidades hoje de coworkings na cidade de São Paulo, então 2 na Zona Sul, uma na Zona Leste, uma na Zona Norte, o TEIA Taipas, e uma no centro da cidade de São Paulo, e todas as equipes gestoras aí, incluindo a Ecocultural, estão trabalhando em conjunto para fornecer essa programação variada aí do TEIA Online. Só um último recado, a ADESAMPA também continua fazendo atendimento online remoto ao MEI, então, se você é MEI, precisa tirar alguma dúvida, precisa de alguma orientação, daqui a pouco a gente vai deixar nos comentários da live alguns contatos de telefone, de e-mail, então, se você precisar de alguma ajuda, é só entrar em contato com os atendentes da ADESAMPA por um desses canais. Bom, eu vou encerrando minha participação aqui, mas antes eu queria agradecer muito a Bruna, queria agradecer aos convidados, a doutora Beatriz, ao professor José Luiz, ao Júnior. Muito obrigada pela presença de vocês, pelo tempo que vocês estão dedicando aqui para a gente, pelo conhecimento compartilhado. Muito obrigada, viu, gente? Boa tarde. Vou passar a palavra para a Bruna. Tchau, tchau, Bruna. Obrigado, Jéssica. Tchau, tchau. Gente, vamos deixar nos comentários os números da ADESAMPA. Então, se alguém precisa de atendimento, principalmente suporte de e-mail, os telefones deles vão estar nos comentários. Quem for entrando na live vai deixando seu boa tarde. Conforme for seguindo o papo, deixe suas perguntas. E um recado da Ecocultural é que a Cooperativa Crescer, que é um dos projetos da Ecocultural que existe desde 2006, está com suas atividades interrompidas desde o dia 20 de março, mas graças ao Colégio Wellington Objetivo e à Unip, que é o polo da freguesia do Ó, os cooperados estão recebendo alimentos, roupas e kits de higiene. Então, deixamos aqui nosso agradecimento ao Colégio Wellington Objetivo, seus colaboradores. Em especial, a gente queria deixar um muito obrigado para a professora Salete, que ela tem sido muito curiosa, muito carinhosa e muito cuidadosa com a cooperativa. E dia 20 de agosto a gente vai ter um curso de financiamento coletivo e as inscrições já estão abertas. Então, se você quer fazer esse curso, a gente vai deixar nos comentários e vai estar disponível. E vamos aos nossos convidados de hoje. O tema da live de hoje é Capitalismo, Pandemia e Resistências no início do século e milênio. Temos o professor José Luiz Solazzi, que é formado em Ciências Sociais pela PUC e professor associado da UFG de Goiás, a doutora Beatriz, que é advogada, coordenadora de Direito Civil e Tributário da Comissão de Graduação e Pós-Graduação e Pesquisa da OAB São Paulo, e o professor Júnior, que é geógrafo, professor da Rede Pública do Ensino de Araraquara. Então, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por participarem dessa live. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. E eu queria começar a live com vocês. Primeiramente, muito obrigado por a gente ter um compromisso de todo o tema que a gente propõe e que o público pede, trazer profissionais para falarem sobre. E a gente agradece vocês terem aceitado o convite. E eu queria que vocês começassem se apresentando, falando quem são vocês. Beatriz primeiro, sempre, né? Lógico. Então, vamos lá. Primeiro, quero agradecer a Bruna, que está aqui conosco. Agradecer o Manu, na pessoa da Bruna, a Ecocultural, esse espaço, que também é da Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura de São Paulo, e que eu acho importantíssimo trazer esse debate para este espaço, especialmente.
né? Não vou antecipar aqui a minha contribuição, mas é extremamente importante, até por uma contextualização aí histórica, política mesmo. Agradecer o professor Solazzi, agradecer o Júnior por compartilhar aqui. Na verdade, eu não vim palestrar, eu acho que eu vim mais aprender com vocês e participar aqui, bater um papo e trocar. Bom, a Bruna pediu para eu me apresentar, eu sou a Beatriz de Almeida, eu sou advogada, pesquisadora de relações étnico-raciais, direito antidiscriminatório e humanidades. Atualmente estou coordenadora, como a Bruna antecipou, na Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa da OAB São Paulo. E acho que basicamente é isso para este momento. Mais uma vez, obrigada. E agora não sei, não dá nem para passar por ordem alfabética, porque os nomes são iguais. É que não pode falar junto, né? Senão vai ficar mal. Pode ir, Xará, faça as honras, pode ir, por favor. Então, primeiro as ciências sociais, depois a geografia, mas é tudo ciências sociais, tá tudo tranquilo. Tá tudo junto. Meu nome é Beatriz Solazzi. Bom, se eu fosse agradecer meus amigos, né, de São Paulo, Jaca do Pinel, também chamado de Jair do Amaral por alguns, né, o Manu, que, né, me acionaram para participar e tal. Bom conhecer um professor de geografia, né, e uma advogada, né, atuante, né, na formação de novos profissionais do direito, né, novos e novas. Eu sou da Universidade Federal de Goiás, estamos nos separando para fundar agora a Universidade Federal de Catalão, né? Nós fomos criados agora, foram criadas agora as universidades do agronegócio, né? Infelizmente, nós estamos nesse hall de instituições que o agronegócio está implementando, né, nessa região, expansão do capitalismo agrário, né, do veneno, né? E nós aqui em Goiás temos uma universidade de resistência, nós atuamos fundamentalmente em formação de professores, não é? Eu atuo no mestrado em História, formação de professores, e atuo no mestrado em Direito Agrário, trabalhando com a questão quilombola, né? Eu vim para Goiás, eu tenho dois grandes interesses de pesquisa, um é o abolicionismo penal, abolicionismo escravista, abolicionismo penal, que eu tenho me dedicado desde a minha formação inicial na graduação, e quando cheguei em Goiás, a questão chave em Goiás é devolver as terras quilombolas, né, tradicionais. Então, eu tenho me empenhado nesses últimos 10 anos que aqui estou para construir pesquisas que permitam que o INCRA produza processos administrativos de devolução das terras tradicionais quilombolas, tentando, de alguma forma, recuperar, né, o território tradicional quilombola, ainda que o agronegócio tenha já destruído o meio ambiente, né, do Cerrado, que é o lugar original dessas populações. Então, a nossa luta aqui tem sido discutir abolicionismo penal e escravista, né, discutir como o escravismo é um problema em si mesmo, como a prisão é um problema em si mesmo, e aqui discutindo as questões quilombolas no sentido de criar mais direitos, não é, da população afro-brasileira, afro-goiana, para as terras tradicionais. Obrigado pelo convite. Obrigada a você. Tem um comentário do Jair aqui. Ele está agradecendo a todos os participantes e mentores. Quem não sabe, o Jair ele faz parte da Ecocultural. Júnior? Bom, vamos lá então. Eu sou professor de Geografia, sou formado pela Unesp de Rio Claro, sou efetivo de cargo na rede estadual de ensino desde 1990 e mudei para Araraquara, tenho por volta de 14 anos e há 10, 12 anos sou professor efetivo também da rede municipal de Araraquara. Né, trabalho aí com a base, né, então os colegas aí trabalham, né, com a coisa mais além, e a gente está aqui na base tentando construir alguma coisa, tentando resistir. Na verdade, vocês sabem, né, a minha presença na sala de aula já é um ato de resistência, né, é bem por aí a coisa. E a gente vai aí tentando aqui na base, conversando com a molecada, tentando articular com eles e
fazer alguma coisa aí de melhor dentro das periferias, não atuando, lógico, da forma com que vocês atuam, de uma forma mais organizada, mas a gente atua ali, sabe, chão de fábrica. Então vem cá, vamos conversar, a hora que a coisa pega, você tá ali para dar um suporte. Nesse segmento a coisa é muito rápida, é muito intensa, sabe? Então tem que ser alguns momentos, não dá para você levar para ninguém, a coisa chega e já você tem que resolver ali, no âmbito da escola, então é bastante complicado, mas é um trabalho gratificante, viu? Eu gosto muito do que eu faço, sou bastante realizado com isso. E eu agradeço ao convite a todos e, né, a minha humilde presença aí no meio dessas feras aí que vocês convidaram. Fico agradecido demais. Imagina, é importantíssimo tanto o seu trabalho de base, porque a gente sabe que é fundamental, e também quais são as condições de trabalho. Então, todo dia é um dia vencido, e a gente agradece muito você ter aceitado esse convite e estar compondo essa mesa. Lembrando todo mundo que isso não é exatamente uma palestra, é um bate-papo, então deixem suas dúvidas, deixem as suas colocações. A ideia é que quando vocês interagem no comentário, vocês estão conversando com a gente como se fosse uma grande roda. Eu só queria colocar, Bruna, para o meu xará, José Luiz Ferreira, que eu coordeno curso de licenciatura, né? E eu trabalho no estágio, né? Eu trabalho. Então, eu também gosto do chão, né? É o lugar mais legal. É isso aí. Então, eu não sei quem quer começar o assunto, não sei se o Solazzi quer iniciar, então eu mando... Se quiser começar, eu acho... As mulheres têm sempre o direito à voz primária e primeira, não é? Para que nós possamos, né, seguir que as mulheres... De acordo com a diretriz dela, nós vamos nos encaixando. Nós vamos tentar chegar perto do que as mulheres pensam e imaginam, né? Eu acho que é preciso uma revolução de comportamento, né, Bruno? Eu acho que as mulheres devem estar à frente das coisas. Se a revolução é possível, não sei se é possível, ela será capitaneada pelas mulheres. Então, eu acho que as mulheres devem estar à frente. Então, vamos lá. Que responsabilidade, hein? Mas também não... Se o meu áudio falhar, a minha conexão aqui está instável, viu? Bom, mas sinalizo. Basicamente... Oi? Não, eu falei qualquer coisa eu te sinalizo. Beleza. Bom, basicamente, a contribuição que eu pensei em trazer assim, para essa troca é que o que eu tenho visto, né? Eu vou começar aí pelo popular. O que eu tenho visto é muito esse novo jargão do novo normal, né? Então, nós estamos aqui para falar da crise do capitalismo, permeada aí pela pandemia, e já inicio antecipando toda a minha fala que eu não vejo nenhum novo normal, né? Também não vejo esse cisne negro que dizem que é essa crise, que era imprevisível. O próprio Nassim Taleb, que fala sobre essa teoria da imprevisibilidade, enfim, já deixou bem claro que a pandemia não era fora da previsão, muito pelo contrário, era algo que já estava anunciado. Agora, passando para a questão do capitalismo propriamente dito e da crise do capitalismo, é importante que nós tenhamos uma perspectiva de que trata-se de uma crise tríplice, orgânica. Então, ela perpassa pela economia, pela política e, no caso específico, é uma crise sanitária também. E sendo uma crise sanitária também, tem alguns deslindes ainda mais gravosos, vamos dizer assim, não sei se esse seria o adjetivo correto, mas alguns deslindes ainda mais gravosos, porque se intensifica mais o prejuízo de algumas camadas aí algumas camadas sociais. Não vejo que toda essa crise tenha como consequência um novo sistema que não capitalista, infelizmente, né?
Acredito que a ideologia do neoliberalismo como um todo, para que fosse substituída, precisaria de uma dinâmica e de uma legitimidade de massa, o que, pelo menos no Brasil, eu não vejo, muito pelo contrário, tampouco no mundo. O que eu vejo é uma crise, sim, mas que exige a inovação, a ressignificação, assim como eu tenho visto muito falarem sobre o racismo, o professor Silvio de Almeida fala muito bem sobre isso, de uma adaptação à realidade atual e às novas condições. Mas não tem nada de interregno, por exemplo, de Gramsci, né? De o velho que está morrendo e o novo que está por vir e não tem espaço. Eu acho que nós não estamos passando por um período mórbido aí. Nós estamos passando por um período de adaptação. O neoliberalismo, ele tem sim sido questionado, porém ele tem respondido a esses questionamentos com inovações. Do ponto de vista ideológico, o neoliberalismo está muito forte. E a prova disso é o governo federal que nós temos, né? Cada um aí com a sua ideologia, mas nós não podemos negar que nós viemos de mais de uma década de governos de esquerda, governos de esquerdas que quebraram alguns privilégios decorrentes do próprio sistema escravagista do Brasil. Então, esses governos de esquerda tornaram uma camada da população que sempre foi explorada e tida como uma esquecida, na verdade, excluída de determinados espaços, extremamente explorada. Praticamente não considerada como cidadãos de fato. Então, essa camada, quando foi lembrada e quando teve uma ascensão de parte dessa camada da população, aí da estratificação, obviamente que uma outra camada foi prejudicada entre muitas aspas, mas perderam em alguns aspectos os seus privilégios, a ocupação hegemônica exclusiva de determinados espaços, e isso fortaleceu o neoliberalismo no Brasil, que veio aí com discursos de empreendedorismo, ideologias neopentecostais, então, ideologia da prosperidade, discursos de meritocracia, a demonização do Estado, miliciarização. Então, tudo isso, todas essas são reinvenções. O que a minha perspectiva, né, muito humilde, que, né, vem de outras, não é necessariamente das ciências sociais, eu não sou uma socióloga, estou aqui mais como uma espectadora do que como uma estudiosa mesmo nesse tema. A minha perspectiva é que, na verdade, não é uma crise que chegue a ser suficiente para mudar o sistema. É uma crise que está reinventando o sistema capitalista. E vou contextualizar isso, por exemplo, com essas mobilizações e com essas auto-organizações e gestões das favelas. Eu, por exemplo, eu moro em Parada de Taipas. Para quem conhece São Paulo, aqui é uma região periférica, estou muito próxima à Brasilândia. E eu vejo nessas comunidades, tal como Heliópolis, Ocupação 9 de Julho, autogestões dessas populações que estão chamando a atenção do mercado, que o mercado agora está enxergando esses lugares como um lugar que pode ser alvo ou de filantropia, e aí eu tenho muito medo dessa filantropia capitalista, porque depois é igual a abolição da escravatura, que as pessoas até hoje acham que foi filantropia. E, na verdade, não tinha nada de humanístico nisso. Os vieses, os embargos eram econômicos, numa ideia mesmo de implantação do capitalismo, né? Que nós estamos discutindo, falando sobre agora. Então, eu tenho muito medo dessas filantropias, porque, por exemplo, nas comunidades nós já vemos, além das filantropias, uma política e alguns projetos aí de financiamentos
consequentemente, de endividamentos daquela população. Então, assim, o que eu vejo é que o capitalismo ele está se adequando e se amoldando a essa crise, mas continua extremamente capilarizado, especialmente no Brasil, neste momento que o Brasil vive, e a América aí, né, com Trump também, que é um momento de reforçar especificamente a ideologia neoliberalista. Então, eu, infelizmente, não vejo tantas perspectivas desse novo normal como se fosse um novo mundo, um novo sistema. Não, infelizmente, eu vejo aí a possibilidade de reinvenção do capitalismo. Basicamente, eram essas as considerações que eu queria fazer. Acho que só colocando um ponto, porque você falou de território, porque você está localizado em Taipas, e o TEIA, a gestão da cultural é do TEIA Taipas, e ele surgiu de uma demanda que já existia na região em relação a coworkings, porque, para quem não sabe, os coworkings de São Paulo, eles são localizados no centro, estão todos concentrados no centro. Então, a partir do momento que alguém tem que sair do seu território e pegar uma condução para ter acesso a algo, aquilo custa dinheiro. Então, esse foi a premissa para que surgissem coworkings em lugares periféricos e atendessem gratuitamente às demandas dessas pessoas. E isso também é um ponto de, por exemplo, por que a gente não reforça conteúdos de acesso a crédito? A gente sabe que o crédito é importante para uma parcela do empreendedor, mas a gente entende que antes do crédito vem a educação financeira, o planejamento e principalmente o acesso à renda, para que isso não se torne mais um problema em vez de ser uma solução. Posso falar? Já quer falar, Zé? Primeiro eu falo eu? Você que sabe, se quiser, senão eu já emendo aqui, vê aí. Emendo aí, então, que eu gostei da fala da Beatriz, vamos ver a sua. A gente está chegando numa horizontalidade assim, Isso, vamos acho legal. Tá bom, então. Bom, o negócio é o seguinte, primeiro de tudo, esse negócio do capitalismo, pode ter certeza que na dinâmica atual do mundo ele não vai morrer, ele só vai se transformar. O capitalismo aproveitou dessa pandemia, na verdade, para vestir uma nova roupagem. É uma coisa que está me chamando muito a atenção, são empresas, vamos pegar exemplo prático. Você vê a Vale do Rio Doce doando não sei quantos milhões para a campanha, para o nome dela aparecer no Jornal Nacional. Só que, ao mesmo tempo, a doutora sabe que o pessoal, nem o pessoal de lá de trás, não estou nem falando de Brumadinho, né? Eu estou falando do pessoal de Mariana, tem gente que não recebeu dinheiro. Que política é essa? Então você aparece na Globo doando não sei quantos milhões, mas o pessoal lá está embaixo da lama ainda, brigando na justiça para tentar alguma coisa. Então você vê que o capitalismo, na verdade, ele joga o jogo. O capitalismo é por isso que ele ai, meu Deus do céu. Conseguiu superar aí em cima das outras tentativas, das outras propostas, ele sempre acabou aí prevalecendo. Em função do quê? Primeiro, que joga com a ganância do ser humano. E isso é uma coisa que, por mais que se fale, então nós vemos isso no dia a dia. Você aí, Xará, que está em Goiás, deve ainda sentir muito isso, como eu aqui no interior. Então o lance do cara, olha com quem você está falando, o cara se acha empoderado. Então você conversa com esses fazendeiros, com esses caras, os caras não têm vergonha de falar que tiveram escravos, que aquilo lá antes era tudo do avô dele, e que faziam, que aconteciam, e eles acham que é um pertencimento, por isso essa questão da meritocracia, porque o cara acha que, sabe, como assim, eu estudei, eu tenho esse direito, então o cara não vê a coisa pelo lado social, por nada disso, e o capitalismo está embarcando pesado nisso. Pode ver que as grandes corporações, as grandes empresas, apesar da crise, sabe aquela? O cara enverga, mas não cai. Quem é que cai? O funcionário, é o colaborador, como eles chamam hoje. Então, esse pessoal continua sendo excluído. E se nós observarmos aí toda a questão da pandemia, quem é que sobra? É quem está na ponta, sempre, sempre, sempre.
é o atendimento que demora mais para chegar para ele, é a política do financiamento, mesmo que o básico, vamos lá, que os caras tinham acesso do governo. Quem foi que primeiro recebeu a grana? O banco e as grandes empresas. Cara, tem gente até hoje correndo atrás dos R$600 e nem vamos falar da parte do empreendedorismo. Eu estou aqui, como a cidade é pequena, você acaba conhecendo todo mundo. Cara, teve gente que correu, o cara dono de bar, dono de lojinha, dono de escolinha, que correu atrás desse financiamento, desse crédito e não conseguiu. Bom, a única coisa que aparentemente que eles estão conseguindo com maior facilidade é essa coisa de flexibilização do salário, que pega quem de novo? Trabalhador. Então, cara, se é para pegar o trabalhador, eles têm toda e qualquer ferramenta. Então, o privilégio continua sendo para os grandes capitalistas, isso a gente fala em todos os setores. O setor empresarial, se você vê o seu lado do agronegócio, aí quem que conseguiu primeiro? A grande empresa ou o seu Zezinho do sítio? Né? Então, você vê que dentro dessa questão do capitalismo, ele continua a ser ainda o que domina, e outra, né? O capitalismo, ao passar da história, ele foi mudando de cara, né? E aí o capitalismo, ele muda e lança a sociedade sempre vendendo o de melhor, o mais legal, o mais bonito, o mais rentável. E aí, se você observar, quem são os que sempre estão lucrando? São aqueles mesmos de sempre. Vocês têm informação? Provavelmente não sei se já alterou, acredito que ainda não. Mas até o início do ano, né, pelo menos as pesquisas da Forbes falaram que nós tínhamos 26 bilionários, 26 pessoas que tinham praticamente a renda mundial nas mãos. Eu usava isso de exemplo na sala de aula com meus alunos, falava, gente, olha que mundo absurdo. São 26 pessoas, menos gente do que tem aqui agora, e que tem a maior parte da riqueza do planeta. Você acha que essas pessoas, com essas senhores, essas senhoras, estão se preocupando com a qualidade do ensino de vocês ou de qualquer outra criança pobre que existe no mundo? Não. O máximo que eles querem de vocês, e a gente teve um exemplo, como a professora Beatriz falou, da questão do governo anterior. Vocês viam essa nossa pseudo-classe média questionando os negros, as empregadas, porque vamos lá, grande parte disso, quando você fala em pobre, cara, o pobre nem incomoda tanto. O que pega o cara, vamos lá, é a cor da pele. Então, se eu fosse branco, igual com o Zé Luiz aí, cara, se ele for pegar um avião, é mais um que tá pegando o avião. Se ele sentar do lado de alguém, ninguém vai ficar ali, tipo, sabe, aquela cara de constrangido. Agora, se eu sentar, se a doutora Beatriz sentar, né, mesmo a Bruna com esse cabelo, já vão olhar, sabe aquela coisa? Então tem aquela coisa da sociedade ainda de olhar você pela cor da pele, de olhar para você por essas questões, e que acabam te excluindo. Por que você, no meu caso específico, se você observar, se fizer uma pesquisa, você vai ver o grande número de negros no funcionalismo público. Sabe por quê, amigo? Porque aquilo lá o que vale é a sua inteligência, a sua capacidade. Você senta lá na prova, você é um só. Ninguém te pede boa aparência, ninguém te pede foto, entendeu? Você é um número, você presta o concurso. A hora que você aparece lá, aí é problema do seu chefe. O espanto vai ser só dele, entendeu? Então, todas essas coisas dentro da questão do capitalismo ainda continuam muito fortes. Então, você vê que não é só uma relação econômica. O capitalismo representa uma relação social que exclui as pessoas pelo endereço, exclui a pessoa pelo tom de pele, exclui a pessoa pelo sotaque. Então você veio do Nordeste, o cara fala, mas o professor fala arrastado, como é que eu vou dar aula para ele na escola particular? Você sabe? Então são todas essas coisas que a gente vê nesse bolo. Uma outra questão, não acredito que nós tenhamos um mundo melhor depois de tudo isso. Quem é canalha vai continuar canalha, quem é individualista vai continuar individualista, e quem faz esse papel social e tenta aí segurar as pontas vai fazer exatamente a mesma coisa. Eu não acho igual você vê, porque agora as pessoas em casa, confinadas, não vai surgir uma crise de consciência mundial e sairemos de casa todos melhores. Quem aposta nisso, eu acho que vai perder de goleada. Eu acho que a coisa vai caminhar cada vez por uma coisa, até pela questão também do próprio governo. O governo parte por enfrentamento. A política atual hoje que domina o país é a política do enfrentamento. É a política do bater de frente, é a política do questionar a lei, é a política do não cumprir a lei. Quanto tempo esse cidadão aí
ficou andando sem máscara e desafiando tudo. Aí depois a gente vê vários exemplos, o desembargador de Santos é só mais um exemplo, se você for pegar, não precisa, infelizmente no nosso país, não precisa de ser desembargador para fazer aquilo que ele fez. Não que isso deu, que um desembargador tenha direito, estão entendendo? Mas é a questão do quê? Aquele lá, cara, sabe por que ele fez aquilo? Ele está acima do bem e do mal, dentro da legislação hoje, a professora sabe disso do nosso país. Quem ia dar voz de prisão para um desembargador ali? Era mais fácil ele prender todo mundo, entendeu? É que hoje você tem a filmagem e tudo mais, sendo uma situação diferente, e os caras ainda começam a entrar numas, ele inverte totalmente o jogo. Chama a viatura da Polícia Militar e enquadra os caras e mete os caras na cadeia. Tenham certeza disso, entendeu? Ele chama a polícia e inverte ali com as câmeras, tudo não dava. E você viu quanto tempo demorou para ele soltar uma notinha pedindo perdão e mais de 40 investigações em cima dele. Então não foi um ato impensado dele, aquilo é a conduta dele, apoiada pela carteira de desembargador do estado de São Paulo, que faz com que, o coronel da rota ajoelhe para ele, dependendo da situação. O cara está acima do bem e do mal, não adianta falar. E essas pessoas mostram esse lado terrível, muito abominável da nossa sociedade, né? E que caminha para todo esse desacerto que em vários momentos a gente acaba vendo. Uma outra questão também que a Beatriz tocou, que eu achei interessante, é esse negócio da pandemia. É que no nosso país a ciência foi jogada no lixo, mas nesse tempo vocês devem ter acompanhado. Cara, eu li uma reportagem aí de algumas pessoas falando, saiu na Science também, então tem, né, um certo, vamos lá, respaldo, sobre a Amazônia. Eles falam que nós temos uma sorte impressionante de termos a Amazônia daquele jeito e ainda não ter saído um coronavírus da Amazônia. Por quê? Você vê o que os caras comem na Amazônia. Daí o pessoal, o chinês come não sei o quê. E o cara da Amazônia, o que ele come? Né? E aí são 2 lugares que eles estão questionando bastante a respeito dessas possíveis, né, serem aí pontos onde as doenças possam sair. A Amazônia e o derretimento das geleiras. Vocês sabem muito bem que o cara faz pesquisa lá no gelo, ele tira a história dos 30, 40 anos em camadinhas, né? Então, o derretimento da geleira deve tá saindo alguma camada ruim dessa história aí, né? Então, a coisa tá meio complicada. E aí, se a gente caminhar isso, o Zé Luiz tem informações muito mais precisas a respeito disso, a questão do uso indiscriminado no agrotóxico no mundo, em especial no Brasil, isso colabora para uma série de coisas também, né? Então, a situação realmente é para nós pensarmos, não perdermos as esperanças, fazermos a nossa parte cada vez mais, mas vocês sabem que enquanto esse pessoal estiver por aí, e vamos lá, ainda esse é o primeiro mandato, se esse cara for reeleito, aí vocês vão ver, sabe, quando ele fez passar os 4 anos fazendo isso, e o povo chegar e falar, não, continua, tamo com você, aí você vai ver ele passar o rodo. Então a gente tem que se organizar agora para ver se derruba, porque num segundo mandato aí é de imperador para lá. E vocês estão vendo que, infelizmente, parte significativa da população apoia tudo isso. Mesmo que seja com silêncio, outros nas redes sociais, você vê, coloca qualquer coisa falando dele, falam 10 a favor e 299 contra. Sabemos como é, sabemos a fake news, mas, gente, isso daí é aquilo. A tendência dessa prática continuar ocorrendo é muito grande e a gente vai ter que combater, entre outras coisas, isso também, nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Isso que vocês estão fazendo é muito interessante, sabe? Porque muitas vezes você vê as coisas acontecendo, mas você não vai entrar numa rede social para bater boca, para discutir, para arrumar gente, sabe? E aqui você consegue expor, lógico que vão ter pessoas que podem entrar, questionar, mas num outro âmbito. A gente está tentando levar informação, ninguém está desconstruindo nada, muito pelo contrário. A nossa intenção é de contribuir. E hoje o que você mais vê é o pessoal derrubando, não é, se não é da minha linha, derruba, implode, acaba, não existe. Né? Então está tudo muito pesado. E a gente ter um momento desse acaba sendo muito interessante para que a gente possa expor um pouco aí do que a gente sente, do que a gente está vendo no mundo, né? E tentar deixar a nossa contribuição. Muito obrigado. Obrigada a você pela sua colocação. E eu acho que um ponto importante que a gente queria colocar é que, a gente queria muito vir aqui e fazer uma live falando sobre nossos pontos positivos e sobre tantas coisas, mas infelizmente não é esse o contexto que a gente está inserido e não é isso que a gente está vendo. Então, e por isso a gente também preza sempre de trazer pessoas que
não estão falando de parte de opinião, mas estão falando com um embasamento, que estão falando a partir de fatos e preposições que são sólidas. Então, infelizmente, ou felizmente que a gente tem esse espaço para discutir isso. E também agradeço a todo mundo que está participando nos comentários, a gente tem vários comentários. Solaz, se você quiser fazer a sua fala agora. Eu queria falar com a Beatriz, né? Beatriz, a primeira escola que fui professor de geografias foi na Jacó Salvador e Pebble, né? Então, assim, você como essas histórias da periferia, né? Elas vão se cruzando e tal. E um amigo meu trabalhava na Jacó Salvador e ia arrumar um trampo numa escola privada, ele ia ganhar muito mais. Aí ele me convenceu, ainda não sei como, depois de muitos anos, aí eu ia para, né, todo dia para Taipas, pegava 8549, né, Paysandu Taipas, para dar aula de geografia. Eu inventei uma geografia da música, né, falar de reggae, né, que era América Central e tal. Então, minha primeira experiência docente, que me fez abrir para o que eu queria ser na vida, foi dar aula no Jacó Salvador e Pebble, que é a escola que fica em frente ao hospital de Taipas, né? Então, assim, você vê como as histórias vão cruzando e tal, né? Eu sou do Jacob. O professor Júnior falou que dá aula na base, né? Eu tenho até um livro aqui, ó, que é Filosofia do Direito, do Miguel Reale. Eu ganhei lá no Jacob de um professor de filosofia quando eu estava na 8ª série. E ele falou assim, não, você vai ser advogada sim. E ele foi uma das poucas pessoas que me incentivou, assim, né? Que me fez acreditar. Então, eu tenho muitas memórias boas e eu estudei no Jacob. E hoje eu participo de um projeto lá. Nossa, muito legal, bom saber. Eu descobri, Beatriz, que eu ia ser professor quando eu entrei numa escola, numa sala de aula do 6º ano, de geografias, né? No Jacó Salvador. Eu falei, cara, isso aqui, eu vou ser isso aqui. E aí você vê como o mundo é muito pequeno, a gente acha que o mundo é muito grande, né? O mundo é tão pequenininho e tal. Eu queria, então, moçada, assim, começar a falar de capitalismos, né? No plural, primeiro. A Beatriz falou muito bem de pandemia, né? O José falou muito bem de resistências e tal. Eu queria, então, colocar algumas questões que eu acho que são importantes. Eu tenho, na verdade, criado a minha leitura do mundo, né? A partir desses autores que me são fundamentais, né? Eu sou de um tipo de construção... Eu sou da PUC São Paulo, na verdade, né? Eu fui aluno da PUC São Paulo em Ciências Sociais. De uma época, a PUC São Paulo tinha como política educar os jovens de periferia. Então, o Zé Maurício Ferreira, que é professor lá na freguesia do Ó, de Ciências Sociais, era meu amigo. A gente se encontrava, Brasilândia, Taipas, Itaquera, se encontrava na universidade, isso nos anos 80, né? Então, assim... A PUC São Paulo nos anos 80, depois ela se perdeu para fazer dinheiro, mas ela tinha como política formar os jovens de periferia, jovens de periferia, com uma universidade de qualidade a baixo custo. Né? Infelizmente se perdeu na escola da PUC, mas nós nos formamos. Eu lembro de gente, de Zequinha da Brasilândia, João de Arthur Alvim, né? Todos os meus amigos, né? Nós somos formados, nós periféricos fomos formados para uma política, ainda que residual, de uma universidade confessional, lá nos anos 70 e 80. Então, assim, essas coisas foram, para mim, assim, foram se intercalando. Então, eu acho que, na minha formação de Ciências Sociais, eu aprendi uma coisa. A gente não faz prognóstico, a gente faz diagnóstico. Nas Ciências Sociais não é para fazer prognóstico, não é? A gente não consegue ler o futuro, a gente consegue, se a gente se dedicar a estudar profundamente, a entender o presente e o passado, né? Então, eu sou formado num tipo de compreensão da história do presente. Não dá para imaginar o que vai ser a pandemia e tal. Então, eu queria fazer um diagnóstico dos capitalismos, não é, na sua história de constituição, para que a gente pudesse entender, como o Beatriz já falou muito bem, o José Luiz também já falou muito bem, de que não vai vir novo mundo nenhum, cara. Não é? Os novos mundos não acontecerão. Então, eu queria que a gente entendesse um pouco o que é esse neoliberalismo, né, esse capitalismo de plataforma, para a gente conseguir conversar com os nossos assistentes, tal, nessas coisas. Eu queria primeiro colocar a ideia do Achille Mbembe, que é um filósofo sul-africano. Os mais importantes filósofos contemporâneos é Achille Mbembe, né? E a ideia dele de necropolítica. Então, eu acho que se há um lugar, moçada,
além da África do Sul, onde o apartheid se fez, além do Congo belga, onde se destruiu uma população autóctone de maneira absurda, o termo necropolítica se estabelece de maneira precisa para a história política brasileira. Se a gente for estudar o que é a civilização brasileira, ela é um espaço de necropolítica. E como entender essa história da necropolítica, né, nas regiões do Atlântico? Aí eu queria usar uma categoria do Pierre Clastres, que ele inventou nos anos 70, que é etnocídio. A civilização brasileira é uma civilização que se funda, se institui no etnocídio, de sociedades ameríndias e sociedades africanas. Não é? Quer dizer, a destruição do outro, da diversidade no litoral do Atlântico, tanto da América Portuguesa quanto de África, fez surgir o que a gente vai chamar de capitalismo mercantil. Não é? Aí eu tenho um texto do Jacob Gorender, que é um clássico das ciências sociais, escravismo colonial, né, que a gente tem que entender quais são. O Gorender tentou nesse livro fazer o que o Marx fez para o capitalismo. Né? Ele tentou entender as leis de produção do escravismo colonial, como o Marx tinha feito para entender as leis de produção do capital industrial. É um livro brilhante. Eu sempre falo aos meus alunos assim, cara, vamos começar a estudar escravismo? Vamos ler Jacob Gorender, cara, assim, porque tá ali tudo que a gente tem que entender desse movimento econômico do capitalismo mercantil, que é um movimento de necropolítica, né? Então, acho que a cultura ocidental tem como fundamento a necropolítica. Aí eu vou usar o termo da Achille Mbembe, né? Essa categoria, porque o Ocidente criou isso, né? Então, você pega assim, essa construção da civilização do Ocidente, ela tem como um fundamento a necropolítica e o etnocídio. Então é preciso primeiro discutir reparação. Então a gente tem que começar a discutir democracia. Não é essa coisa parlamentar, né, gente, assim, que tá posta aí desde os anos 80, né? Você seleciona num espectro político do parlamento, não é, candidaturas de partidos políticos que são mais à direita, mais ao centro, mais à esquerda. Eu quando vejo o que se fez nos anos 2000 para a legislação bancária, não é? Eu fico assim, pô, que esquerda fomos nós nos anos 2000, né, nos governos Lula e Dilma, em que nós privilegiamos sempre as coisas dos campeões do capitalismo, né? Assim, vamos ter campeões, né? Assim, e a gente conseguiu, acho que desse recurso que a gente deu para os capitalistas, a gente conseguiu fazer uma universidade federal de outro jeito, né? Hoje você olha para a Universidade Federal, metade da população da universidade é formada de afro-brasileiros e afro-brasileiras, não é? A universidade, a gente brinca assim, né? Tem um amigo, eu tenho dois amigos, né? Luiz do Carmo, que é aqui das Ciências Sociais, do curso de História, e o professor Fulisvaldo, que é do curso de História da UFO. A gente foi falando assim, como a gente conseguiu fazer graduação, cara, nos anos 80, sendo filho de empregada doméstica, de lavador de automóvel. Quer dizer, a gente furou uma peneira, assim, né, absoluta e tal. Então eu queria marcar essas duas questões, né? A necropolítica com aquele Mbembe, o etnocídio e falar de reparação. A gente tem que começar a discutir democracia a partir de reparação. Porque se o Brasil é uma civilização, ela não é democrática, ela não é nem sequer liberal, não é? Eu brinco com os meus alunos de ciências sociais de fazer conta, né? O Zé colocou ali, analisar os dados. São 64 mil mortos por ano por arma de fogo. A gente vai ter que ter claro e falar assim, 2/3 disso aí, quem faz é o aparelho de repressão do Estado, gente. Não é? E 40 mil pessoas. A gente está vendo como esse nosso regime democrático é problemático num governo de militares, não é? Você vê que fazem as polícias nas periferias, nos centros, não é? Nós estamos vivendo um extermínio agora ainda mais acentuado do que a gente já vivia antes do governo Temer-Bolsonaro, né? Nós já tínhamos uma permanência de extermínio público, de assassinato público da população pobre e miserável, não é? E a gente está tendo assim um recrudescimento dessa prática que já é de assassínio, eu chamo de assassínio público, porque o que nós temos na sociedade brasileira é um regime estatal,
não é, civil-militar, da Polícia Civil Judiciária e da Polícia Militar, que tem como tarefa exterminar pobres e miseráveis. A gente faz a conta assim, Zé, 74 mil dividido por 12 meses, dividido por 30 dias, dividido por hora. Dá 17 assassinatos por hora. Um país que inventou que a democracia racial, gente, assim, não é possível, né? Então eu queria colocar primeiro essa questão da reparação. Então a gente tem que começar a tentar ser democráticos. A gente não conseguiu ainda muito, gente, ser democráticos, né? No sentido profundo da palavra, quando os pobres de Paris destruíram o poder burguês, né? Sim, estou falando em 793, não é? Quando a miséria parisiense falou assim, chega desse poder burguês, que essa democracia burguesa não nos interessa. Vamos criar uma democracia real, uma igualdade real entre pobres e ricos. E eles exigiram uma coisa simples, destruir a propriedade privada, não é? Criar um regime onde não houvesse ricos e pobres. Então, assim, eu tenho bem claro, assim, né, para onde deve caminhar a democracia real. É para a reparação de famílias afro-brasileiras, de famílias ameríndias, o processo de escravismo que eles passam. Outro dia eu vi um cara fazendo conta assim, nós vivemos 400 anos sob escravidão. Não, cara, a gente vive até hoje você encontra sistematicamente, outro dia foi denunciado o fedor de laranja em São Paulo, porque os caras ficam pensando, Zé, que o escravismo se dá no interior do Pará. Não, os caras flagraram trabalho equivalente à escravidão, colhendo laranja no interior de São Paulo, lá na Flórida, que eles adoram chamar isso, né? Na Flórida paulistana. Então, você fala assim... aí minha companheira fala sempre assim, fui estudar direito eleitoral, tal, o professor falou assim, o lugar onde mais tem fraude eleitoral, compra de votos, está em São Paulo. Essa ideia que a gente tem, né, de que essas coisas acontecem nos confins, né? Não, assim, São Paulo é o lugar onde mais tem corrupção eleitoral, não é? Aguardemos esse ano, né, Zé, para ver o que vai acontecer na eleição, né? Então, eu queria colocar primeiro essa questão da necropolítica, né, do grande Ahir Mbembe, do etnocídio, e falar primeiro da reparação. É preciso reparar aqueles que sofreram na sua história familiar processo de escravismo. Nós não temos que criar uma dinâmica democrática em que se reconheça que só a riqueza, como diria o velho Marx, só a acumulação primitiva porque milhões de africanos foram escravizados pela civilização europeia, trazidos para o litoral atlântico da América Portuguesa. A gente não dá para discutir democracia se não real, né? A democracia liberal, democracia formal, se não houver conceito de reparação grave, sério, que as famílias afro-brasileiras possam ter recursos financeiros públicos para existir uma reparação da lesividade que é o escravismo, né? Eu falei com a Bruna, a gente estava testando, a minha bisavó escolástica, ela viveu 128 anos. Minha avó viveu o que é o processo histórico do escravismo sobre o seu corpo, né? O meu avô, José, pai de minha mãe, ele era tido como um vagabundo pela família, porque ele se recusava a trabalhar, ele se recusava a ter um patrão. Outro dia recebi uma foto do meu avô com a sua família, numa elegância deslumbrante, com o cabelo alisado a ferro, quente, né? Mas muito bem vestido, com um sapato que caracteriza um homem livre, né? Um homem afrodescendente livre, né? Muito bem trajado, com terno, gravata, sapato. Então, assim, eu fiquei assim, super orgulhoso de meu avô ser um vagabundo, sabe assim? De ser um ocioso, né? De não aceitar a lote do trabalho assalariado para si, né? Porque ele sabia que a sua família vinha de procedência do inenarrável, né? O escravismo colonial, quando você vai estudar essa história da formação da civilização brasileira, é uma marca, gente, que eu acho que é indelével. Nós nunca vamos conseguir ter uma sociedade razoável contra o processo de reparação das famílias afro-brasileiras, que construiu a acumulação primitiva, como diria o velho Marx. Se há riqueza, se há rua, se há prédios, né, se há fazendas, não é? É porque a população afro-brasileira e a população ameríndia foi destruída, foi assassinada, não é, pelo escravismo colonial. Então, acho que uma vez eu fui
falando com os quilombolas, eu fui catar feijão, né, cara? Então, parece muito comum nas populações pobres do interior que o fazendeiro passa o trator ou a colheitadeira e antes de ele colocar o gado para comer as sobras, ele permite que um ou outro camponês faça catação. Cara, Goiás, 8 da manhã, você fica agachado 4 horas, cara, catando feijão com a mão, cara. É preciso pensar o que é isso, gente, historicamente, para entender quem somos nós, os brasileiros e as brasileiras. Acho que eu poderia definir que nós somos o resultado da maior ato de violência da história da civilização humana, da cultura que é o escravismo colonial na América Portuguesa. Assim, eu tenho claro assim, que só com reparação é preciso reconstituir uma igualdade razoável entre as famílias afro-brasileiras, as famílias ameríndias e as famílias de procedência civilizada europeia, né? Assim, então, acho que é preciso ter claro isso, né? Quando você quiser que eu pare, Bruno, você me avisa, tá? Eu falo feito uma desgraça. Eu acho que nas minhas pesquisas, tá, eu cheguei à seguinte conclusão. Para enfrentarmos a necropolítica que funda a seleção brasileira e seu embranquecimento, né? Porque a gente sabe que quando o Império se institui, o problema do Império, como os escritos do Andrada, era que ele via uma civilização africana na América, né? Eles sabiam, os caras que criaram o Império Brasileiro sabiam que eles viviam num país africano. Eu não gosto de país de negros, né? Eu acho assim, é preciso ter claro que quando se institui o Império em 1822, o problema do Império, pelos seus mentores, é transformar um país africano num país ocidentalizado. Então, se você pegar desde 1822, o Estado brasileiro financia, com recursos públicos, as viagens de europeus brancos, espanhóis, alemães, portugueses, né, italianos, para embranquecer a nação. Então, o que aconteceu no século XIX, no Império Brasileiro, foi um processo estratégico, institucional, político, de embranquecer o país africano que havia na América Portuguesa. Eu outro dia vi um dado de que fora da África, o Brasil é o maior país de população africana. 200 milhões de habitantes. Né? Então, eu estava falando com a Bruna, eu escrevi um livrinho junto com a galera do rap e tal, sobre o navio negreiro, e escrevi lá, um país de africanos, né? Minha tese é sempre assim, afirmar que nós somos um país de africanos. E aí a editora tirou e colocou assim, um país de negros. Cara, eu fiquei emputecido, cara, assim. Nós somos um país de africanas e africanos. Nós dizimamos a população ameríndia, ela foi se esconder no Cerrado, na Amazônia. Quem ficou no litoral morreu, gente, assim, né? É genocídio, é necropolítica. Ameríndios que ficaram no litoral foram exterminados. Os africanos e africanas que chegaram no litoral e fugiram, conseguiram resistir culturalmente à civilização. Os que submeteram ao escravismo colonial morreram em 5 anos de trabalho, gente. Assim, quando você começa a ler os relatos, não é? Do escravismo, você fala assim, cara, você não consegue viver 5, 10 anos, cara, no regime de trabalho colonial. Então, assim, eu acho que é preciso, então, ter claro, assim, que para enfrentar a necropolítica e o genocídio tem que ter reparação das famílias ameríndias e as famílias afro-brasileiras. Frente a isso, é preciso também criar uma discussão que é o abolicionismo penal. É preciso questionar seriamente para que servem as prisões. Sejam elas infantis, não é? As prisões de jovens, não é? Sejam as prisões para adultos, não é? Quando você olha qualquer estatística prisional, não é, gente? Assim, quem consegue se safar do extermínio público, do assassinato público do Estado, morre nas prisões. Não é? A desimportância que há a Covid nos presídios, não é? Só se discute a Covid mesmo quando morre um deputado federal branco, né? Do Paraná, do sul do país, né? Quer dizer, então acho que é preciso também a gente associar a reparação à população afro-brasileira pelo escravismo colonial à discussão do abolicionismo escravista conjugado ao abolicionismo penal. É preciso acabar com as prisões. É como a gente brinca, né? Desde os anos 90, é preciso civilizar o direito, né, Beatriz? O direito punitivo é um mal em si.
É preciso transformar os problemas sociais da existência em processos civis, não é? Os conflitos são dirimidos, podem ser dirimidos civilmente, não com o sistema punitivo, não é? Porque nós estamos lá, não é? Quem de nós, famílias pobres de periferia, não tem parentes, não é, aprisionados? Quem de nós não circula pelos sistemas de presídios quando somos de periferia? Gente, assim, isso nos transpassa. Então, acho que é preciso também colocar isso em questão, né? Uma terceira questão que eu queria colocar é a noção de desenvolvimento, que eu acho que é um problema fundamental para a gente conseguir discutir o século XXI, não é? Eu acho que não dá para a gente instituir a lógica europeia de consumo e de vida para nós afro-brasileiros, não é? Se eu reconheço que o Brasil é um país de africanos, um país afro-brasileiro, eu penso que a gente não pode tentar reproduzir os paradigmas de consumo e de percepção da vida, de filosofia da Europa. Nós temos que estudar filosofia africana. Nós temos que estudar filosofia aimara, filosofia quechua. Nosso lugar não é fazendo estudos na Europa, nós temos que ir para a África, nós temos que ir para o Peru, para a Bolívia. Eu acho que a gente tem que reinventar o que é a universidade também, não é? Para pensarmos selvagerias, não é? Eu lembro muito eu tive um grande encontro na minha vida de estudante de ciências sociais, quando encontrei o líder quilombola, da comunidade quilombola do Cedro, em Mineiros, quase divisa com o Mato Grosso. Ele contou para mim um raciocínio que eu achei maravilhoso. Ele falou assim, veio para cá um cara de Moçambique. Ele falou para mim assim, nossa, o Cedro é igual a Moçambique, o lugar é muito parecido. Aí você fala assim, nossa, é a Pangeia, né? Era tudo junto, né, cara? Assim, né? Moçambique é Goiás, cara. Goiás é Moçambique, né? Tudo uma coisa só. Né? É um pouco assim, aquele orixá que tem em Salvador. Eu fui uma vez tomar um banho de pipoca, né? Naquela igreja que tem em Salvador, que você desce a rua assim, aí tem um orixá no meio da rua, assim, cara, assim. Aí esse orixá tem raízes que vão levar a gente, que conecta a gente à África, né, cara, assim, né? Eu acho que é isso, né, cara, assim, quando o cara falou pra mim assim, ele falou pra mim que o Cedro é igual a Moçambique, é a mesma natureza, é o mesmo cerrado, tal. Eu acho que é isso, gente, a gente tem que refundar quem somos nós, sabe, assim. A gente não é europeu, cara, assim, olha pra nós quatro, gente, assim. Eu chamo o Solazzi, cara, por uma amorosidade de minha mãe com um homem branco, né? Assim, mas eu tinha que ter aqui alguns nomes, né? No meio, não é? Inácio, né? Eu tinha que ter vários nomes do meio, Rodrigues, né? Cipriano, né? Assim, que meu pai decidiu pôr em parentes, né? Que eu acho ruim, mas assim, acho que é do meu pai, né? Mas assim, eu acho que a gente tem que ter claro isso, assim. Nós somos uma sociedade, uma civilização africana. Nós não somos uma civilização europeia, portuguesa, gente. Isso não nos constitui. Isso foi uma construção do Estado, do Império Nacional, do Império Brasileiro. Então, assim, eu queria colocar essas questões iniciais, não é? Para a gente poder, depois, com nossos colegas, discutir, tá bom? Obrigado pela paciência. Imagina que fala é importante. Obrigado, Solazzi, por compartilhar todo esse conhecimento. Queria agradecer também todo mundo que está comentando, tem várias pessoas que estão comentando. O Adriano, no começo da live, ele perguntou sobre convênios com a prefeitura. A gente pede que você pergunte isso para outros órgãos, não é o momento. Nessa live a gente não vai ter essa informação para você, mas tem pessoas também falando sobre a questão do novo normal, da fala da Beatriz, que também entendem que esse novo normal não contempla nada, e não, na verdade, de novo, não existe. E também tem o Soró, ele está participando bastante nos comentários, obrigado por acompanhar a gente. Aqui foi a Benê, ela falou, não seria importante questionar para o WhatsApp o termo novo normal? Esse termo não atende a naturalizar os absurdos da extrema-direita. Beatriz, eu queria colocar uma questão, se vocês me permitirem.
sobre o novo normal, já que a pessoa colocou. Quando estourou a crise de 2008 do capitalismo especulativo financeiro, eu fui tentar entender o que estava acontecendo, né? Assim, para tentar entender o que era aquilo, né, que estava acontecendo em 2008. Eu achei um texto muito legal de uma economista e um economista do Banco Central de St. Louis. Quando a internet é maravilhosa por causa disso, você consegue achar umas coisas assim que o acaso te deixam, né? Eles tinham um artigo muito legal que eles discutiam as subprimes, né? A crise das subprimes, né? Das mortgages, como eles dizem lá em inglês. E eles definiam o capitalismo como capitalismo delinquencial. Então, o que eles diziam no artigo? Só é possível gerar lucro no sistema financeiro especulativo do capitalismo especulativo se você lidar com fraude. Não se gera tanto recurso financeiro virtual se não houver fraude. Então, assim, os capitalismos são crises permanentes, não é que existe uma crise nova. Se há capitalismos, o que é comum são as crises, porque na crise é que eles conseguem transferir seguro público, dinheiro público para dinheiro privado, né? Eu lembro que em 2008 o Obama tinha acabado de assumir, eu dava aula naquela época da Fundação Zumbi dos Palmares, né? E havia uma grande festa, assim, que o Obama tinha sido eleito, e tal, eu assim, esse Obama, não sei não, cara, assim, né? Partido Democrata norte-americano. Mas eu achava legal, cara, assim, as pessoas da Zumbi dos Palmares ficarem felizes por se verem assim, né? É possível uma pessoa afro-americana furar todos os tipos de racismo que há no mundo e chegar à presidência da República e tal. Mas eu acho que é isso, assim, eu entendi assim, quando Obama, em 2008, estatizou a AIG, ele estatizou 7 trilhões de dólares de fraude financeira das empresas especulativas. Ele foi chamado de comunista, né, naquele mundo, a parte dos Estados Unidos da América do Norte, né? Chamado de comunista, que não podia. Mas, na verdade, assim, aconteceu isso. Quando as crises fazem isso. O Zé Luiz falou isso, né, na fala dele. E aquele ser chamado Paulo Guedes disse isso claramente na fala dele, né? Foi gravada. Nós vamos ganhar dinheiro com grandes empresas, dando dinheiro para grandes empresas, dando dinheiro para vamos perder dinheiro, dando dinheiro para pequenos capitalistas, né? Para pequenos comerciantes e tal. Então, acho assim, não há novo normal nenhum, que há uma nova crise de expansão do capital que justifica a expropriação de dinheiro público para o grande capital financeiro especulativo, como aconteceu em 2008. Né? Em 2008, a estatização da AIG pelo governo Obama estatizou 7 trilhões de dólares de fraude financeira contábil do grande capitalismo internacional. Então, não há novo normal. O capitalismo sempre vai funcionar mediante crises, e a crise justifica que o capital privado exproprie dinheiro público aos trilhões, né? Assim, aos milhões, né? Aos trilhões de dólares. E para nós tem cadeia. Se você outro dia lá o cara do shampoo teve negado, não é, o seu pedido de habeas corpus porque o STF decidiu. Achei aquela moça lá que falou que ela não via crime, mas condenava, não foi aquela moça? Que falou assim, na literatura me permite condenar alguém. Não há crime, foi aquela juíza do STF que disse isso, né? Do Paraná. Não há crime, mas a literatura jurídica me também autoriza a condenar alguém sem provas, né? Não é por nada que ela era aconselhada pelo Sérgio Moro, né? Não era de graça aquilo lá, né? Mas eu acho que é preciso ter essa clareza de que o que há são crises do capital permanentes, e essas crises permanentes dos capitalismos justificam a expropriação de dinheiro público, não é? Aí você reforma a Previdência, você reforma a CLT, não é? Você cria um inferno para os setores populares para manter funcionando bem o capitalismo especulativo financeiro internacional. Acho que esse é a grande lógica do sistema, né? Aos pobres, cadeia, aos ricos, seguro público, né? Posso fazer só uma consideração? Isso que o professor Solazzi falou, realmente, tem até teorias que falam sobre isso, né? A teoria dos ciclos longos.
que o capitalismo ele vai se renovando a cada 50, 60 anos e se amoldando às realidades ou às exigências que ele precisa se adequar para permanecer como sistema vigente. E sobre essa questão de Achille Mbembe, eu achei fundamental o professor Solazzi falar de Achille Mbembe, necropolítica. Foucault fala do biopoder, né? Nós temos uma pesquisadora, também advogada, com quem eu tenho o privilégio de conviver, que é a doutora Marilis Costa, que fala do Estado antinegro. E nós vemos que o sistema capitalista, ele se amolda em estruturas, inclusive na estrutura racista. Enquanto houver capitalismo, haverá racismo, assim como haverá sexismo, e diversas outras formas de opressão a essas minorias que não são numéricas, mas são minorias de poder, de representação. O Brasil ele tem um histórico de poder nas mãos de uma determinada camada da população que é sempre a mesma. Então, o professor Solazzi falou da questão do direito, né, da civilização. O direito amparou o racismo no Brasil. Nós tivemos leis, eu falo isso sempre, pós-abolição, que ampararam o racismo, que proibiram a entrada de africanos no Brasil, porque a ideia era que a nação fosse embranquecida. Então, até a nossa Constituição de 34 incentiva uma educação eugenista, incentiva que essa população se torne branca, por isso o incentivo demasiado do ingresso de europeus no Brasil e da proibição de entrada de negros no Brasil. Em 1921, houve uma doação de terras no Mato Grosso. Quando descobriram que essas terras seriam ocupadas por afro-americanos da América do Norte, boicotaram, porque a ideia era que eles não viessem para cá, porque se eles viessem para cá, a nação não se tornaria mais a nação branca, conforme o projeto previa. Então, assim, as bases do capitalismo são bases genocidas, são bases necropolíticas, são bases de extermínio e genocídio de uma determinada camada da população, que infelizmente eu faço parte dela interseccionalmente. Eu estou nessa camada porque sou negra, porque sou mulher, porque sou periférica. Então, enquanto nós concordarmos, enquanto negros, não negros, asiáticos, indígenas, com o sistema capitalista, nós estamos concordando com o sistema genocida. Porque para que ele exista, para que ele tenha base, para que ele se signifique, é necessário isso. Então, assim, austeridade tributária, retirada de direitos trabalhistas, tudo isso é base jurídica e legal para a mantença de um sistema que mata, com base no capitalismo. Então, a gente tem que parar de romantizar essas coisas, sabe? De tirar direito trabalhista e falar que é um novo empreendedorismo. Peraí, esse novo empreendedorismo começou com os escravos de ganho lá atrás, com as ganhadeiras, com as quituteiras. Que romantização tem nisso? Que beleza tem nisso? Empreendedorismo é precarização do trabalho, é retirada de direitos. E a pandemia veio aí para escancarar isso. Agora essas pessoas estão vivendo do quê? Com R$600 na periferia, com uma família, você vive do quê? E isso aqueles que conseguiram R$600, né? Porque nós tivemos mais militares recebendo, e nada contra militares. Inclusive, venho de família de militares, porque também o Brasil tem essa característica de militarização e de inserção de negros no sistema militar, que isso já vem desde Guerra do Paraguai, né? Porque é lá que eles morrem também. Então, assim, nada contra, mas nós vimos pessoas que não precisavam. Então, esse novo normal não tem nada de novo, nós estamos retrocedendo. Aliás, nós estamos vendo, nessa reunião que teve em abril, o ministro da Economia falar num projeto da Alemanha, só que da Alemanha nazista. Aquela ideia de colocar jovens para ganhar R$200 e construir estradas e ter educação cívica, isso aí foi um projeto, não foi da Alemanha pós-guerra, foi do início da Alemanha nazista. Então, olha o nível do nosso retrocesso. Então, assim, essa é a análise, eu acho que
Esse é o debate que a gente tem que começar a pulverizar nesses espaços, por isso que no começo da minha fala eu até falei que é importante esse debate acontecer aqui, porque as pessoas precisam sim, e o Estado precisa sim amparar as condições que ele mesmo está dando, desse empreendedorismo. Só que nós precisamos conscientizar também a população, os jovens, os não jovens, que isso precisa ser questionado. Se isso não for questionado, novas crises virão, novas adequações do capitalismo virão, e ele nunca passará. Porque para que a ideologia do capitalismo perca força, para que a ideologia do neoliberalismo perca força, nós precisamos preparar uma geração para a próxima crise que vai vir, para que eles implantem algo melhor, porque do contrário, a gente vai continuar nesse ciclo de morte e ressuscitar, né? Morrer e ressuscitar o capitalismo. Dentro disso aí, a questão também é o seguinte, né? O pessoal coloca, principalmente a questão de direito trabalhista. Aqui no Brasil tem-se muito isso, né? Quando é para a classe social mais privilegiada, é direito. Para o pobre é privilégio. Quando realmente é o contrário. Então, é assim, o cara retira os direitos trabalhistas, dizendo que, na verdade, isso para o mundo não existe mais, né? Então, ele, para o Brasil poder ser competitivo dentro do mundo capitalista, então a gente tem que precarizar ao máximo, né? E essa coisa do direito, eu, lógico, nem passo perto da doutora Beatriz, mas eu me formei em direito, eu não tive o que fazer de noite, fui fazer direito, eu me formei agora, no final do ano, né, por causa da pandemia toda, eu não prestei a OAB ainda, então eu só sou um bacharel, mas algumas coisas a gente viu no direito, e mesmo os questionamentos, né, dos professores que tem uma linha de conduta ali mais, né, mesmo no direito você encontra um ou outro, é raridade, mas que tem um pensamento mais voltado para o social, que você sabe, você fez o curso, não sei onde, mas os caras são extremamente reacionários. Cara, se você pegar o pessoal do direito, assim, na sua grande maioria, na sua essência, é um pessoal extremamente reacionário, é aquele cara que você vai falar com ele de direito, ele já entra no âmbito da meritocracia, do porquê meu pai, porquê meu sei o quê, porquê não sei onde, entendeu? É um lugar onde, vamos lá, a aristocracia ainda tem uma força muito grande, né? E aí você, com esse pensamento dos advogados, com a corte que nós temos, você pode ver lá, quando teve lá o Joaquim Barbosa, meu Deus, só faltaram construir um busto numa população que mais de 50% é composta por negros, na verdade a maioria dos ministros do Supremo deveriam ser negros, né? Mas então o que acaba acontecendo? Enquanto você tem essa sociedade branca pensando para o restante, eles vão tentar mesmo ir mais num detalhe. No caso deles, eles sabem que são maioria. E como que uma maioria prevalece em qualquer ambiente? O apartheid na África do Sul, todos os exemplos que vocês deram aí. É uma minoria armada, é uma minoria que pratica repressão, é uma minoria que tem controle de todos os mecanismos do Estado, né? E a gente vê isso, e foi o que o Zé Luiz colocou, da questão da compra de voto, aonde? No estado de São Paulo, cara. Onde você tem a população mais esclarecida, onde o cara joga as cartas na mesa. É tipo, velho, não vamos votar no cara lá, porque se o cara lá fizer, ele é contra a gente. Então vamos votar no fulano aqui, ó, e fecha com ele, porque esse é nosso. E se você for ver, e ver a Constituição do nosso Congresso, quem é que está lá de verdade e fala, eu estou aqui para defender a população? Então é a bancada da arma, é a bancada evangélica, é o centrão, é a bancada ruralista, é a bancada de tudo. Então são pequenos grupos que tomam o poder para si, através de todas essas coisas que são as eleições no Brasil, e que acabam se perpetuando no poder. Então, a hora que você vai lá votar uma medida anti-arma, você vê que tem 40 deputados, 60 deputados que foram eleitos com aval da Taurus, da Chimie, das empresas de armas do Brasil. Aí depois você vai votar a lei do agrotóxico, você vê que 170, 180 deputados lá dos mais diversos pontos do Brasil, e que aí o agronegócio está em todo o Brasil, e se a gente for ver aqui no estado de São Paulo, mais forte do que nunca, e aí você vai ver esse cara eleito, aí você vai votar lá o negócio do agrotóxico, ele vota contra e libera 200 venenos. Então, enquanto o nosso país for controlado por esses mini grupos que acabam... Por que o nosso presidente, cada hora um apoia ele? Porque ele pegou tudo isso e botou num saco só. Então ele conseguiu colocar o militar,
Ele conseguiu colocar o cara lá do setor imobiliário, que acha que é um absurdo pagar não sei quanto para o trabalhador. Ele conseguiu colocar todos esses grupos. Então, em cada momento, se alguém se afasta dele, ele, por medidas, por discurso, através de decretos, aproxima um outro grupo. E nessa ele está sempre se mantendo naquela estabilidade. Vamos lá, se a gente pegar a única derrota que esse governo teve em praticamente 2 anos, foi o Fundeb. E porque eles não prestaram atenção, quando viu, passou, e eles acharam que a deputada lá fosse, né, jogar no time deles, e ela acabou dando a volta nos caras. Mas vamos ver de grande votação, além do Fundeb aí, que a gente, né, saiu aí, se for ver, até melhor, porque a gente era para receber 10%, o governo jogou 20%, porque queria fazer lá o tal Bolsa, o Renda Brasil, e os deputados bateram o pé e acabou ficando 20% e sem Renda Brasil. Porque, na verdade, ele ia pegar parte desse recurso para acabar com o Bolsa Família e criar dentro da educação, para não bater no teto, lá no limite de tetos, ele ia criar um programa dentro da pasta da educação para poder substituir, que a ideia dele é acabar com o Bolsa Família. Né? Fora essa, eles levaram todas, de goleada. A reforma trabalhista, os caras votaram dançando, sapateando na nossa cara. E hoje você vê o trabalho precário, você vê o trabalho intermitente. O que esses caras têm de apoio? O que esses caras têm de respaldo? E aí a gente fala, não, mas porque para o Brasil não, mais uma vez, atendendo a lógica do capitalismo. Então nós jogamos, e outra, não é só, seria até inocência falar o Brasil. Hoje, se você pegar a maior parte dos governos capitalistas aliados aí com essa lógica, todo mundo faz alguma coisa, como você falou do Obama. Olha, o governo maravilhoso. Quando deu a crise lá que a GM ia falir, o governo dos Estados Unidos virou sócio majoritário da GM, velho. Só isso. Né? Uma das maiores fabricantes de automóveis durante muito tempo, aí lá na década de 80, teve como maior fábrica de automóvel do mundo. Depois que os japoneses, né, a Toyota e a Honda resolveram tomar o lugar, mas antes disso era eles. Detroit, capital mundial do automóvel. E aí, de repente, você vê esses caras com tudo ganharam, tudo que fizeram, filiais pelo mundo inteiro, precisar do governo norte-americano. Foi o que você falou, o lance das fraudes. Se eles estivessem bem das pernas, não precisar de dinheiro do governo. Então, são fraudes tributárias, são fraudes em balancetes, é fraude em tudo quanto é lugar. E vira e mexe, quando alguém abre a boca, você vê as crises que geram. Então, o cara lá de Wall Street que resolveu contar os trambiques, uma bolsa desaba, mas depois você tira o cara de circulação. É o outro lá como é que chama lá, o que estava preso? Está preso ainda na embaixada lá? O que soltou as coisas lá contra o governo americano? Do Wikileaks, né? Isso, exatamente. Aí já inventaram uma invertida para ele, que é acusado de estupro não sei onde, entendeu? Então a coisa é sempre assim, velho. Você começou a mostrar a cara e jogar contra o sistema, eles te derrubam de uma forma ou de outra, né? E assim a gente, infelizmente, o nosso governo é baseado nisso, né? Mais do que nunca, toma lá da cá, não deu com o que nós temos, traz o Centrão para cá, e se precisar trazer outro grupo, desde que a gente continue fazendo passar esse nosso projeto de destruição do país, que é isso que eles querem fazer, é uma destruição, né? E vender estatal, fazer tudo, e aí é uma coisa que é assim, você vê como o mundo dá volta muito rápido. Esse Mandetta, que virou herói nacional por causa de toda a sua atuação dele no primeiro momento, ele falava abertamente, enquanto médico, que o SUS tinha que acabar. E aí, de repente, ele se viu naquela situação e tendo que usar coletinho do SUS e vendo que se não fosse o SUS, que o país parava, velho. Mas antes disso, ele era um daqueles opositores ferrenhos, que falava que não, que o SUS é uma máquina de gastar dinheiro, que isso aí você podia criar um hospital de qualidade, que não sei, aqueles papos que a gente sempre ouve, privacionista, sabe, de privatizar tudo, de vender tudo. Então as empresas que os caras querem liberar e a gente fica nessa, de refém e vendo ainda, e mais um outro detalhe. Vamos falar, eu sempre comento com os meus alunos, eu falo assim, que se existir inferno, os jornalistas, os políticos vão em primeiro lugar. E na rabeira, de mão dada, vão os jornalistas. A maioria absoluta deles, cara. Esses vão ali na sala VIP para ver, depois falar, ó, você é o próximo, irmãozinho. Hoje você está vendo aí toda essa manifestação das empresas, das emissoras de televisão, porque o cara fez uma caça às bruxas, mas na verdade ele só está lá por causa da mídia. Ou será que eles não sabiam de todas essas denúncias da milícia, de tudo isso que agora estão querendo colocar, só apareceu agora? Ninguém sabia isso antes da eleição. Os caras alimentaram um monstro. Eles criaram um monstro, porque esses também da imprensa, não pensa que eles são tão bonzinhos quanto aparece na frente das câmeras também.
entendeu? Eles contribuem para aquele outro lado. Então, eles também são racistas, eles também se aproveitam do sistema, eles também dão carteirada, eles são grandes beneficiários disso tudo. E as emissoras de televisão nem se falam, então. Então, agora eles fazem essa meia-culpa, nós, veículos de imprensa, como se ninguém soubesse nada, sabe? É querer também passar um atestado de incompetência, ignorância para a nossa população. Eu não sabia que ele era tão assim. Nós não sabíamos que a família dele era de quadrilheiros. Peraí, você devia onde? Cadê o jornalismo investigativo? Sabe? Então, todo mundo tem que fazer uma meia-culpa, né? E a questão é complicada justamente por causa disso. Não estamos falando da base, porque, assim, a base, você vê as revoluções, tudo, cara, a base tenta fazer, mas a articulação é pequena, ainda mais nesse mundo hoje. Por mais que a gente tenha informação, você sabe, a base é a mais excluída. Você pode ver pela questão das fake news. Quem é que criou um mecanismo mais eficiente? Foram eles. Então, cara, é meio assim, a gente tentar fazer esse nosso trabalho de conscientização, mostrar que existe um mundo diferente desse, mostrar que existe uma nova possibilidade, mas nada desse negócio de novo normal, de nada disso, não. Para acontecer tudo isso, vai ter que ter muita batalha, vai ter que ter muita discussão, vai ter que ter muito enfrentamento, que é uma coisa que falta muito aqui no Brasil, enfrentamento. Todo mundo fala atrás da câmera, todo mundo fala não sei o quê. Aí você vê lá, por exemplo, aquele negócio, a cobertura que deram pro cidadão americano lá que foi assassinado. Velho, se eles dessem uma cobertura daquela para cada negro que morre do Brasil, só ia falar disso. Você só ia falar disso, você não ia ter outro assunto. Hoje a pauta, hoje nós vamos fazer o silêncio porque mataram o Joãozinho da favela do Pó. Olha, agora é porque mataram o Pedrinho do morro do não sei aonde. E por aí vai, cara. Nós somos exterminados diariamente. E aí a emissora faz aquela, passa lá, ai, coitado do João Pedro, olha, não sei o quê. E parou por aí. O máximo que se vê aqui no Brasil, e essa é uma coisa que talvez nós, enquanto minoria, enquanto grupo social, enquanto negro, enquanto tudo, temos que rever nosso posicionamento. Que o máximo que a gente consegue é com essas nossas manifestações, quando ocorre, é o quê? É uma condescendência lá da mídia que dá 2 minutinhos para você falando, olha, viu fulano que morreu? Aí nos Estados Unidos, quem acompanha a Globo News, CNN, cara, você não aguentava mais ver todos os dias os caras mostrando a manifestação. Não que aquilo não seja útil, não sei o quê, mas e aí? Com o nosso quintal lotado de crianças sendo assassinadas diariamente, eu acho que a gente poderia voltar um pouco aqui a atenção para a nossa situação, né? Então é tudo isso que a gente tem que repensar, é muita coisa junto, né? Mas o novo normal, esse aí, pode ficar despreocupado que não vai rolar, não. Bruno, eu queria fazer uma indicação para o rapaz que participou conosco, de um texto do professor Ricardo Antunes, da Unicamp. Ele tem um texto na revista Coach, chama Proletariado em Tempos de Pandemia, que eu acho que é muito legal, é um texto em que ele vai discutir capitalismo de plataforma, né? Eu indicaria esse texto para ele conhecer os argumentos do professor Ricardo Antunes, que é um dos mais brilhantes sociólogos do país, não é? Tem uma fala também dele com um seminário da CUT também, chatos bancários, que ele está tratando muito nesses tempos. Ele fala disso há 20 anos, né? Sobre capitalismo de plataforma, que a gente está vivendo essa questão, né? Eu só queria colocar um negócio para a Beatriz, Beatriz. Eu, como saí de São Paulo, Beatriz, há 10 anos, eu olho diferente, né? E eu sou um regueiro, né? Se você me perguntar a minha filiação, Beatriz, eu, quando era jovem, ia muito para 2 lugares, né? Para Salvador e São Luís, né? Coincidências da vida, né, gente? Assim, né? Você escolhe os lugares que você tem, né? Os bons encontros, né? E eu acho que, assim, ouvindo muito reggae, ouvindo a religião Rastafari, Beatriz, eu acho, assim, a saída é ir embora, sabe? Essa civilidade paulistana, ela é inviável em si mesma. Babilônia, como diriam os Rastafaris, né? Babilônia está em colapso. Babilônia é colapso, né? Eu acho que por isso que eu acho que essa imageria, Xará e Beatriz e Bruna, é uma possibilidade fundamental. Eu, quando vou a um lado quilombola e você vê a autonomia, não é? Ele tem um lado de 100 habitantes, 200 habitantes, não é? Mas eles têm autonomia alimentar, eles têm a produção é sem veneno,
não é? Eles produzem rapadura para si e para o comércio, queijo para si e para o comércio. Eu, depois de 10 anos longe de São Paulo, e agora eu vou muito ocasionalmente para ver, né? Vou para a Freguesia do Ó, né? Para a Brasilândia ver meus parentes e tal. Isso geralmente é no final do ano. Eu acho que é uma civilidade inviável, uma cidade desse tamanho com esse nível de exploração, não é? Então, eu acho assim, é preciso ter claro que é preciso outro modo de habitação do planeta. E não é eu acho que não é em megalópolis. Nós precisamos criar uma relação ambiental diferenciada, autônoma, onde pequenos grupos comunitários possam produzir para si, não é, seu próprio alimento, sua própria cultura, né, os centros culturais, né, centros de cultura, os polos de cultura criados no governo, na gestão do Gilberto Gil, né, aquilo foi uma preciosidade, né, o que o Gil nos legou, né, nos seus anos de ministro, foi um patrimônio cultural, uma experiência de vida que eu acho que são únicas, não é? Fora ver, ele colocou o presidente da ONU tocando, né, como chamava? A NUF. O presidente da ONU, na época, que era um africano, na exibição do Gil, aquilo para mim é uma das cenas mais lindas da cultura brasileira, né? Assim, ele colocar, acho que é a CUF, o nome do presidente, infelizmente eu não lembro. Kofi Annan, o nome do presidente da ONU naquela época. E eu acho que o Brasil é aquilo, gente, eu acho. Sabe, assim, o patrimônio cultural afro-brasileiro, feito música por Gilberto Gil, e põe Kofi Annan para tocar tambor, né? E, aliás, toca muito bem tambor Kofi Annan, né? Assim, então, acho que a gente tem que repensar, eu acho, pensar a reparação, a população afro-brasileira. Eu acho que é pensar também uma outra forma de ocupação do que vem a ser o território, do que vem a ser. Estou falando com geógrafos, até eu me sinto constrangido, né? Falar isso perto de um geógrafo. Então, quando a gente pensa o território, né? Eu peço licença, viu, para falar do território um pouco, frente a um geógrafo, eu me sinto constrangido. É preciso pensar outra forma de ocupação do espaço social, né? Do território, não é? Não há por que a gente planta tanto soja e milho, gente, transgênico. Nós precisamos recriar. Um dos nossos problemas aqui tem sido esse, né? As populações quilombolas recebem os seus territórios, ainda que parte do território tradicional, só que eles recebem um território que é afazendado, é uma fazenda de soja e milho. Quando você tem que reconstruir o território quilombola, não é? Você tem que construir as plantas, os tubérculos do cerrado, as flores do cerrado, os frutos do cerrado. Isso dura 20 anos, cara, né? Você reconstruir um território que é do agronegócio, né? Ainda que a gente consiga de maneira, de alguma maneira, mudar a civilização brasileira e a metrópole, né? Eu acho que a gente tem que repensar o modo de vida, sabe? Assim, é preciso aquilombolar-se, não é? Eu acho que o aquilombamento é a saída da civilização brasileira numa busca dos nossos fundamentos de sociabilidade, sejam ameríndios, sejam africanos, né? Eu acho que é preciso que a gente imagine, e aí a imaginação, gente, um outro modo de vida que não é o civilizado, não é o urbano industrial, não é? A gente precisa pensar de outro jeito. Eu acho que o aquilombamento é uma grande saída, eu acho. Acho que eu queria estender a pergunta que você respondeu. Eu acho que, inclusive, era essa, né? Se não for, você me corrige, Solazzi. Mas a pergunta do Benê é como não se deixar abater diante dessas constatações e não cair em um clima de desânimo e de terrorismo. Acho que eu queria estender essa pergunta, que não é fácil de responder, é lógico, à doutora Beatriz e ao Júnior. Me sinalizaram que o nosso tempo está acabando. A voz conversa aqui comigo, a produção está avisando que o nosso tempo está acabando. Pesquei aqui, não tem várias. Agradeço todo mundo que está interagindo nos comentários, está discutindo e está conversando. É uma parte muito fundamental da live. Agradeço a todos os comentários. Mas eu queria estender essa pergunta
para a doutora Beatriz e para o Júnior, para a gente já ir encaminhando para o final. Bom, infelizmente está acabando, mas acho que a gente pode estender isso para outros espaços, inclusive, e aqui também. Eu quero fazer uma consideração, e já faço as minhas considerações finais, emendo tudo, dessa pergunta e de um comentário que eu vi sobre atrelar o empreendedorismo ao cooperativismo. Eu faço minhas as palavras do professor Solazzi e do professor Júnior. No que diz respeito a cooperativismo, para mim o modelo de cooperativismo, para mim não, para a ciência e para o termo, né, é que aqui a gente ressignifica conforme é mais interessante para o capitalismo. Cooperativismo é o que nós vemos nos quilombos, é o que nós vemos nas comunidades tradicionais, como a do Jaraguá, que está aqui muito próximo a mim, que sozinhos acabaram com o incêndio porque o Estado não se fez presente. Cooperativismo é o que nós vemos nos centros, nos terreiros, nos ilês. Isso é cooperativismo. Não existe cooperativismo quando você explora um para que ele fique com 5% e o outro fique com 95% do ganho. E ainda desses 5% ele retira impostos. Então, isso não é cooperativismo. Democracia, do ponto de vista do conceito jurídico e social, democracia é um sistema cooperativista, onde todos cooperam para o bem-estar comum, é o diálogo do povo para a construção, para as bases do Estado, então para as bases legais, para as bases econômicas, mas não é isso que nós vivemos aqui, inclusive no Brasil, embora esteja lá na Constituição Federal, nós não somos uma democracia. Aqui não se tem representação, porque representação e representatividade são coisas diferentes. Por mais que se veja e que se diga que hoje os espaços estão abertos, o diálogo é horizontal para todos, isso é uma falácia. Ocupam espaços muitas vezes só para aparecer na imagem, para aparecer na foto, mas as vozes não são escutadas, os questionamentos não são escutados. O que me dá, e aí passando para a pergunta que a Bruna transmitiu, o que eu diria como algo que motiva para que nós não caiamos aí no derrotismo e uma perspectiva de falência dessas expectativas, eu diria, como eu disse no início, quando o professor Solazzi disse que deu aula aqui na Escola Estadual Jacob Salvador Sveibel, eu recebi isso acho que já tem uns 15 anos. O meu primeiro livro de filosofia de direito eu recebi no 8º ano, numa escola pública, por um professor que acreditou, e hoje eu faço o mesmo. Eu escutei de várias pessoas que eu não iria conseguir, que era para eu desistir do curso de direito, porque não era um espaço para mim, porque era um curso que eu não teria oportunidades, enfim, e de fato mentira não é, né? Porque é um espaço extremamente hegemônico. Mas eu acho que a ideia, assim como eu tive sonhos e ainda tenho, hoje eu multiplico isso através disso que nós estamos fazendo aqui, do debate, da conversa, do estudo, não baseado no achismo, porque todos nós aqui estudamos e pesquisamos. Ninguém veio aqui falar com base no que aconteceu no quintal de casa. Muito embora as experiências pessoais nos tendenciem, mas todas as nossas falas aqui são pautadas em pesquisa, em estudo, como o professor falou, são prognósticos. Então, é isso que me motiva e é isso que eu acredito que deve motivar a todos. Entender que se esse espaço, que também uma pessoa que falou que não era um espaço governamental, mas a Ecocultural tem parceria com a Prefeitura, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, é aí um espaço misto, vamos dizer assim. Se esse debate está aqui, hoje, neste espaço, é porque nós já avançamos muito. Em outros tempos, eu, uma jovem negra, periférica, eu não estaria aqui, eu não estaria no espaço de ordem. Então, o que me motiva é que as que vieram antes de mim, como diz Jurema Werneck, nossos passos vêm de longe.
Elas fizeram o debate de fora para dentro. Agora que nós estamos dentro, o debate é de dentro para fora e nós vamos trazer mais. E cada vez esse debate vai continuar nas academias, nas instituições, e difundir. É isso que me motiva e eu espero que eu esteja no caminho certo. Mas era isso que eu queria deixar de consideração. Obrigada, doutora Beatriz. Bom, eu já queria também fazer os agradecimentos finais aí por participar, aprendido muito aí com os colegas, gostei muito aí, tive aula com todo mundo aí, foi muito legal, agregou muito. E a questão do que você colocou, Bruna, da pergunta do Benê é o seguinte, Benê, é tentar fazer a diferença, cara, foi o que eu falei no início, eu também sou da capital, sou aí da Vila Penteado, Brasilândia, corria isso aí tudo quando era moleque, Terezinha, Elisa Maria, e me efetivei no estado, dei aula na rede particular aí durante 10 anos, dava aula na rede particular e dava aula no estado, então eu vivi essas duas realidades, sou efetivo, eu me efetivei aí no Joaquim Luiz de Brito, então vocês são daí, quem passava na Itaberaba conhece o Britão ali na esquina, né? Então, dei aula ali e o que eu faço e tento fazer sempre é o seguinte, é mostrar para eles, como a doutora Beatriz falou, que é possível. Eu falei para vocês, eu entrando na sala de aula diariamente já é um ato de resistência. Eu já mostro, sem contar, que um monte deles, quando me vê ali na frente, se sente representados. E representados no seguinte, não é só de ter um negro lá na frente, é de saber que se alguém falar alguma coisa para ele, que eu vou para cima, que eu vou questionar, entendeu? Então é aquela coisa mesmo de abraçar a causa dos moleques, olhar e falar, pô, professor, você representou. Só de ouvir isso de um moleque de periferia, que é sempre excluído, que é sempre abandonado, que está sempre no fim da fila, já faz a gente levantar no outro dia com uma disposição diferente. Então a gente tem que buscar, cara, aquilo que a gente conseguiu, eu não sei o que você faz, Benê, mas fazer o de melhor o que você está fazendo, cara. E sempre tentar fazer a diferença, mas não fazer a diferença na sacanagem, que isso aí todo mundo vai, é fazer a diferença enquanto ser humano, é tentar ver o lado humano das relações, é tentar ver a vida por esse lado. E aquele conselho que a gente dá para todo mundo, velho, qualquer coisa que você for fazer, se você falar, mano, se fizer comigo eu mato, então não faça com ninguém. Parte desse princípio, que a sua vida e de todo mundo que estiver ao seu redor vai ser bem mais tranquila. Sabe, aquela coisa da empatia, eu acho que a gente tem que caminhar para isso também um pouco mais, sabe, porque só o conflito chega uma hora que, né, e a esperança é aquela, cara, é todo dia, só de você, diante de tudo que tá acontecendo, você acordar, abrir seu olhinho e falar, mano, eu tô na área de novo, você já tá no lucro, velho, já é para você sair batalhando e assobiando, tá bom? Gente, muito obrigado. Deixa eu só falar uma coisinha, Bruna, no final, um minutinho. Sim. Eu, quando eu olhei o nome Júnior, José Luiz Ferreira, eu falei, cara, eu aprendi do Martinho da Vila, porque eu adoro aquela música Zé Ferreira, né, que fala do Martinho da Vila. Pro rapaz que está... Você vê aqui, Martinho José Ferreira, porque eu vi o Zé Luiz Ferreira, né? Eu diria pro Benê, né, que tem essa questão, Benê, quando você estiver mal, cara, lembra do Martinho José Ferreira. E canta assim, cara, valeu, zumbi... O grito forte dos palmares, que nos deu terra, céus e mares, incentivando a abolição. Zumbi valeu, hoje a vila é que zomba, é batuque, canta e dança, frevo e maracatu. Isso é ser africano, né? Na América Portuguesa, mas afirmando nossos fundamentos, são o samba, né? O afoxé, o candomblé, não é? Isso nos faz... outros brasileiros. É isso que eu acho que o Benê devia... e ouça reggae, cara. Isso alegra bastante. Gente, eu estou muito satisfeita, pessoalmente falando, eu estou muito satisfeita com a qualidade desse painel, dessa discussão. Pessoalmente, muito obrigada a vocês por se disponibilizarem, por falarem de temas que não são fáceis para nós de lidar, mas que vocês pesquisam, que vocês trazem tanto conhecimento e dividem com as pessoas de forma acessível. A live está sendo uma das maneiras que a gente está tendo de continuar o nosso trabalho enquanto ecocultural, e nós estamos muito felizes de encerrar nossa programação desse mês com essa live e com vocês. Então, muito obrigada a todos que acompanharam e que contribuíram com seus comentários, e acho que é isso. Obrigada. E também estendo o convite
da gente continuar esse papo, da gente continuar esse painel em uma live da Ecocultural ou em outra live do TEIA. Então, já deixo aí de pronta entrega para vocês um combinado para a próxima live. Prazer, galera. Valeu, prazer estar com valeu, vocês. Beatriz. Valeu, Bruna. Adorei, gente. Foi Obrigada. maravilhoso. Axé, axé. É isso aí, valeu, obrigado, até a próxima. Até mais. Até.